A alimentação. Então, a alimentação é extremamente importante para o nosso corpo físico, não é? É o nosso combustível, não é? Que nos gera energia para nós vivermos, para nós nos movimentarmos. E então é importante nós começarmos a ganhar consciência de que alimentos nós ingerimos, não é? Porque há alimentos que são mais favoráveis, não é? E tem alimentos que nos prejudicam. Então, de acordo com os meus estudos, com a minha experiência, devemos escolher os alimentos de acordo com 3 graus. O grau de pureza, o grau de energia e o grau de equilíbrio. E o que é isto, afinal, não é? E reparem, o grau de pureza porquê? Devemos escolher alimentos mais puros. E o que é isto? São os alimentos mais naturais. São aqueles que saem assim da natureza, não é? Por exemplo, frutas, legumes, vegetais, os frutos secos, alguns cereais, que não precisam de ser transformados, não precisam levar químicos, não é? Porque nós, infelizmente, muitas vezes escolhemos para a nossa alimentação produtos muito processados, com muitos processos químicos, muita transformação, e eles acabam por perder, não é? Acabam por perder propriedades, acabam por perder nutrientes, acabam por muitas vezes terem produtos tóxicos e químicos, não é? E conservantes e uma série de coisas que são prejudiciais à nossa saúde, não é? Então são prejudiciais, não é? Então devemos evitá-los, não é verdade? E então devemos ter em conta este grau de pureza. Também a nível de energia, há alimentos que nos dão energia, não é? Que nos ajudam nos nossos processos de saúde, e há alimentos que nos gastam energia, não é? Que gastam muita energia na digestão, que nos provocam lentidão. Com certeza vocês já nas vossas experiências, quando têm refeições, não é? De certeza que já tiveram refeições em que vocês se sentiram bem, com energia e foram fazer as vossas atividades, e já houve refeições que vocês acabaram de comer e que vos apetece ir dormir, apetece parar e não fazer mais nada, não é? Principalmente aquelas refeições pesadas que às vezes fazemos, não é? Ou aquelas refeições assim em festas também, não é? Que têm assim comidas mais pesadas, não é? E então essas comidas, esses alimentos, não é? Acabam por nos trazer uma quebra de energia, não é? Acabamos por ficar cansados, parados, com sono, sem vontade de fazer nada, não é? Então é sinal que não é dos melhores alimentos que devemos usar, não é? E se calhar escolher esses tais alimentos que nos dão energia e que nós ficamos com ânimo para ter as nossas atividades e fazer as nossas coisas. Também os alimentos devem ser escolhidos a nível de equilíbrio. O que é isto de escolhermos os alimentos a nível de equilíbrio? É porque há alimentos que nos equilibram e alimentos que nos desequilibram. E porquê? Porque se nós comermos alimentos que nos fazem bem, que o nosso organismo aceita, que o nosso organismo gosta, que se sente bem, não é? Isso vai nos equilibrar, não é? Vai-nos trazer nutrientes, vitaminas, minerais, sei lá, proteínas, não é? Hidratos, gorduras, porque nós precisamos disso tudo para a nossa alimentação, não é? E são alimentos que nos ajudam a manter o nosso corpo, a criar células, a criar todos os nossos processos no organismo, não é? Isto não é uma aula de biologia, não vale a pena eu estar aqui ao pormenor, a explicar os processos do organismo, não é? Mas para perceberem que temos esses alimentos que nos ajudam no bom funcionamento, não é? Por outro lado, existem alimentos que ou são tóxicos e que nos intoxicam, né? E que nos fazem mal e que nos desequilibram, e outros alimentos que
podem não ser tóxicos para toda a gente, mas para nós podem ser, não é? Que é o caso de alergias, quando nós temos certa alergia a certo alimento, não é? Que quando não nos sentimos bem com certo alimento. E então é importante nós começarmos a verificar, quando nos alimentamos, como é que nos sentimos depois, que efeitos esses alimentos têm, para começarmos a perceber se há alimentos que devemos retirar ou não da nossa alimentação. E um exemplo desses alimentos por exemplo, alimentos que tenham lactose, glúten. Há certas pessoas que comem e sentem-se bem e há outras que são extremamente prejudicadas, não é? E que quem, por exemplo, tem essa intolerância ao glúten e à lactose, acabam por sentirem mal-estar e isso acaba por influenciar no estado da ansiedade, porque traz vários sintomas e mal-estar. Uma situação também comum por exemplo, pessoas que sofrem de enxaquecas, dores de cabeça, e muitas vezes isso está associado ao consumo de queijo. Mas muitas pessoas não sabem que são alérgicas ou que o corpo delas não aceita bem o queijo e as suas propriedades. Então as pessoas têm dores de cabeça, têm enxaquecas durante anos, não é? Não fazem, como não associam ao queijo, continuam sempre a comer queijo e continuam sempre a ter esses problemas, não é? E muitas vezes tomam medicação e seria fácil de resolver só tirando o queijo. Isto é um exemplo, não é? Poderia ser outro, não é? Mas pronto, como tem os produtos do glúten e tudo mais, não é? Então, devemos ter essa atenção, não é? De analisarmos o que comemos e os efeitos que esses alimentos têm na nossa vida. Eu não sou nutricionista, não sou especialista em alimentação, mas fiz uma pequena lista de alimentos que são nossos amigos a nível da ansiedade, não é? Que ajudam a reduzir a ansiedade. E então eu tenho aqui a lista, não é? Porque a minha cabeça não é um computador para conseguir saber tudo assim de cor e para não me esquecer e para não perder a ordem. Vou ver aqui a lista que está no vosso manual, está bem? Deixem-me ver aqui no computador. Só um bocadinho. Como vos falei, não é? Alimentos que são a nossos amigos, que são úteis para o nosso bem-estar e que ajudam a reduzir a ansiedade. E tenho aqui a banana, que é rica. Eu não vou ler todas as características, porque depois vocês têm aí um manual, não é? Não vale a pena estar aqui a ler tudo ao pormenor, porque depois vocês leem com calma. Mas então temos a banana, que ajuda na produção da serotonina, que é uma hormona que nos faz sentir bem e também que promove o relaxamento. A banana tem também muito magnésio, que também ajuda no relaxamento. Temos a aveia, que é rica em vitaminas e também magnésio, não é? Por isso ajuda também no relaxamento. Tem também hormonas que são, como é que é dizer? Eles são antidepressivos naturais. Essas substâncias que estão na aveia, não é? Há muitas pessoas que comem flocos de aveia logo pela manhã. Eu às vezes, por acaso, eu adoro bananas e também utilizo muito a aveia e às vezes já tem mistura as duas. O grão de bico. O grão de bico é engraçado que costumam dizer que para as pessoas se sentirem bem, tranquilas, felizes, que devem comer grão de bico, que é tudo bom. E é um alimento que se calhar as pessoas já até não utilizam muito na sua alimentação e deviam utilizar mais vezes, porque tem magnésio, ajuda no sistema nervoso. Temos também o maracujá que é calmante e tem certos compostos que também ajudam no nosso sistema nervoso. Temos a alface, que é considerada um calmante natural, que ajuda a controlar a ansiedade, né? E o engraçado é que a alface, as propriedades que acalmam estão no talo da alface. E é engraçado que a maioria das pessoas, quando faz saladas, né, tira as folhinhas à volta e atira o talo fora. E o talo é onde está as vitaminas, os minerais e todas essas substâncias que são calmantes naturais.
Então devem comer a alface por inteiro, principalmente o tal talinho mais durinho, que esse é que tem os benefícios. E é engraçado, né? Como muitas pessoas já tiram fora. A noz, a castanha, a amêndoa e a chia. Hoje em dia as pessoas usam muito a chia, não é? Está um pouco na moda. Então eles são ricos em magnésio e por isso são considerados antidepressivos, não é? E reparem, o que é que tem a depressão a ver com a ansiedade? Elas acabam às vezes por se interligar, não é? Porque a pessoa, quando está ansiosa, depois começa às vezes a entrar nesses estados também mais de tristeza, de depressão, e irem-se assim um bocado abaixo, não é? Então, convém termos em atenção esses fatores. Outro alimento é o espinafre, que ajuda a reduzir o stress. Temos o ovo, que ajuda na produção também da serotonina, que é a tal hormona que nos provoca bem-estar, satisfação, tranquilidade. O morango e o kiwi, que são também ricos em vitamina C e ácido fólico e por isso também ajudam no relaxamento. O mel. E o mel é um ótimo substituto do açúcar. E queria-vos falar também do açúcar. O que é que acontece? Nós devemos evitar alimentos com açúcar. Eu estou a falar isto, mas eu até, né, sou como as outras pessoas. Também gosto de comer os meus docinhos, e muitas vezes não é, devia evitar mais e não evito. Mas é importante perceber que o açúcar é um estimulante e que não se deve comer doces à noite, porque isso vai trazer uma agitação no nosso corpo. E se as pessoas sofrem de ansiedade, se têm dificuldade depois em dormir, se andam sempre mais alteradas, não é? Evitar os doces, pelo menos na parte da noite, vai facilitar. Então o mel é um ótimo substituto para o açúcar. O mel tem muitas propriedades, também ajuda no bem-estar, a pessoa a sentir bem-estar, satisfação, não é? Quem come mel. E também o mel tem muitas propriedades que ajudam no nosso sistema imunitário, ajudam muito na nossa saúde. Por isso também é um alimento que ajuda a reduzir a ansiedade e que é bastante útil para a nossa saúde. Temos ainda aqui a uva. A uva, não sei se sabem, mas é um super alimento. Consideram o suco, agora estou a falar de suco, é brasileiro, o sumo da uva tem quase tantos nutrientes como o leite materno. Não sei se sabiam disto. Agora não pensem, vou beber vinho porque o vinho tem muitos nutrientes. Não, eu estou a falar do sumo da uva, não estou a falar do vinho, porque o vinho depois tem outras fermentações, tem, né, cria o álcool, ou leva açúcar, alguns que metem açúcar, metem álcool, enfim. E o vinho acaba por não ser esse sumo puro, por isso não pensem, vou beber vinho porque tem nutrientes, não. Mas o sumo da uva tem muitos nutrientes, quase tantos como o leite materno. É interessante, não é? Nós devíamos beber muito mais sumo de uva, que ia nos ajudar imenso na nossa saúde. E o sumo da uva ajuda no nosso sistema nervoso e ajuda a reduzir a ansiedade. Então fica aqui também essa dica. O abacate também contém magnésio, que ajuda a relaxar. O abacate tem uma substância que ajuda a reduzir o stress e a melhorar o estado de humor. Só que como o abacate é muito calórico, não é? Devemos ter um pouco de cuidado e não consumir demais o abacate. Queria-vos agora falar aqui de dois alimentos. Vamos dizer que está assim no meio está na balança, não é? Para um lado e para o outro, não se sabe bem, que é o chocolate. O chocolate tem propriedades antioxidantes, o chocolate, não é? Tem endorfinas, ou melhor, ele facilita a produção de endorfinas no nosso organismo e então dá-nos uma sensação de satisfação, de bem-estar, não é? Não é por acaso que nós vemos nas publicidades aquela sensação de comer um chocolate para se ficar feliz,
comer um chocolate, não é? Para se ficar tranquilo, bem, alegre, não é? Porque o chocolate realmente tem substâncias que dão essa sensação de bem-estar. Só que o chocolate também é feito de açúcar, não é? Que é estimulante. O chocolate também tem cafeína, que é estimulante. E então precisamos ter um pouco de cuidado, principalmente para as pessoas que se sentem mais agitadas e que têm dificuldade em dormir, não devem comer chocolate à noite. E convém, não é? Se querem comer chocolate pelas propriedades, e tem muitas propriedades positivas, não é? Comerem chocolate que tenha pelo menos 70% de cacau e evitarem que seja à noite. Pronto. E aí já vai facilitar. Quanto à soja, queria-vos falar, porque é um alimento que muitas pessoas hoje em dia utilizam na sua alimentação, porque acham que é saudável, porque até não é, muitas pessoas que são vegetarianas utilizam a soja ou derivados da soja por ser bom para a saúde, só que a soja tem propriedades que estão ligadas à ansiedade, não é? Ou seja, tem muito cobre e o cobre estimula a ansiedade. E então, para as pessoas que sofrem de ansiedade, o melhor é evitar comerem soja ou produtos que levem soja, não é? Há pessoas que bebem leite de soja, comem tofu, comem soja hidratada, essas coisas, não é? Convém evitarem porque a soja não é o mais favorável para estas situações. Deve haver mais alimentos, não é? Mas como eu vos disse, eu não sou nutricionista, não sou especialista nesta área, só vos quis trazer esta pequena lista para vos ajudar de alguma forma, não é? Para terem uma base e poderem usar mais estes alimentos, porque realmente são favoráveis para quem sofre de ansiedade.